E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Jeri. Então Josafá temeu, se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E se pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos de nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíste. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira, dizis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã lhe sai ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adoraram. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos horitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desarraigados e desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para destruir e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá a um lugar alto do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre eles riquezas, cadáveres e em abundância. Assim como objetos preciosos tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bereca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Bereca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, tendo Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrou sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas para a casa do Senhor. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, pois o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili, e andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Eles fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Depois Josafá dormiu com seus pais, foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azariel, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhe deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado. Matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Na idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. E fazia o que era mal aos olhos do Senhor, porém o Senhor
não quis destruir a casa de Davi em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá. Constituíram para si um rei. Por isso Jeorão, seguindo adiante com os seus chefes e todos os carros com ele, levantou-se de noite e feriu os edomitas, que o tinha cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu mando, porque deixou ao Senhor Deus de seus pais. Ele também construiu altares nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, ao teu filho, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram contra Judá e deram sobre ela, levando todos os bens que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, lhe saiu as entranhas por causa da doença, morrendo assim naquela grave enfermidade, e o seu povo não lhe queimou aroma como queimava a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Ele se foi sem deixar saudades. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Os moradores de Jerusalém fizeram o rei a Acasias, seu filho, mais moço, em seu lugar, porque a tropa que veio com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. Então os sírios feriram a Jorão. Voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. Então Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitou Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nissi,
a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. Eles o alcançaram e trouxeram perante Jeú, diante do qual o mataram, e sepultaram, porque disseram: Filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o rei. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Josabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e os pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josabeate, filha do rei, Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Esteve com eles 6 anos escondidos na casa de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a terra. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes das contendas, os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeudão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Óbede, Maaseías, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhe disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas. Outra 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra diante da porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. Porém, qualquer outro que entrar na casa será morto, e vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram os levitas e todo o Judá conforme a tudo que ordenou o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças e os escudos longos e os escudos redondos, que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, tanto do lado direito do templo como do lado esquerdo, e do lado do altar, todos para proteger o rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa, lhe deram testemunho e o fizeram rei. Então Joiada, seus filhos, o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria e louvava o rei, veio onde estava o povo, na casa do Senhor. Ela olhou e viu que o rei estava junto à coluna da entrada, e os chefes, as trombetas junto ao rei, e que todo o povo da terra estava alegre, tocava as trombetas. Viu também os cantores que tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: Traição, traição. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhe: Tirai-a para fora das fileiras, e aquele que a seguir morrerá à espada. Porque disse o sacerdote: Não a mateis na casa do Senhor. Lançaram mão nela quando ele seguia pelo caminho
da entrada da porta, quando ela seguia pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, no palácio real, e ali a mataram. Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fosse o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram, quebraram os seus altares e as suas imagens. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designou na casa do Senhor para oferecer em holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor para a casa do rei, passando pela porta principal, assentaram o rei no trono. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada.